gente, voltamos para nosso segundo bloco. O que é que a gente está estudando? Ó, na telinha. No bloco passado, a gente começou, retomou o estudo de segurança da informação, tá? Então, eu expliquei para vocês os objetivos ou princípios. Na aula passada, a gente tinha parado na confidencialidade, e aí a gente foi só continuar, né? E aí, depois, nós fomos explicar a integridade, disponibilidade, a autenticidade e o não repúdio. Lembrando que todas as vezes em que falar em segurança na rede, em objetivos da segurança, ou melhor, quando falar que quero proteger uma rede, eu já tenho que de cara saber que obrigatoriamente existem esses 5 objetivos. E quais são? Primeiro, garantir que só terá acesso útil quem deve ter. Garantir que só vai alterar o estado do dado quem tem permissão. Garantir que os dados e serviços vão estar disponíveis quando e para quem devam estar. Garantir que quem realiza a operação é quem diz ser. E que depois que a operação for realizada, ela não poderá mais ser legada. Tá joia? Até aqui tudo bem? Mas olha só, você vai ter aqui também a ideia de que eu protejo essa minha rede para tirar da rede as vulnerabilidades. E essas vulnerabilidades, elas são assim de uma natureza, vamos assim falar, muito vasta, né? Porque eu vou ter a vulnerabilidade física, a vulnerabilidade de hardware, a vulnerabilidade de software, aí a gente vai ter a vulnerabilidade natural, né? Que aí é óbvio que vai depender de cada região, de cada área, mas a pior de todas é a vulnerabilidade humana. E é pior de todas em que sentido? Porque é a mais difícil que a gente tem de gerenciar. É a mais difícil de controlar. E por quê? Porque o ser humano é super complicado, tá? Então, a gente vai lá, gasta com treinamento, faz todo o processo de conscientização e mesmo assim você vai ter aquela ideia, né? Você vai ter a reação contrária, ou seja, a pessoa achar que é bobagem, a pessoa achar que colocar uma senhazinha só porque o data de nascimento do filho dele na máquina dele não vai interferir em nada e assim por diante, perfeito? Então, moral da história, aqui você vai ter acidental, fiz sem querer. Aqui você vai ter que nessas vulnerabilidades você tem a passiva e a ativa, no caso da humana, e lembrando que para chegar na vulnerabilidade passiva humana, né, ou humana passiva, geralmente usa a engenharia social. Aí vamos o quê? Para achar essas vulnerabilidades, eu sofro ameaças. E as ameaças, sim, podem ser também ativas ou passivas, acidentais ou intencionais. Aí vamos primeiro para a ativa. Ativa e passiva. Ativa causa dano, passiva não causa, tá? Acontece, mas não causa o dano. Acidental, fiz sem querer. Intencional, fiz porque quis. Perfeito? Tranquilo? Aí a gente vai ter que a ameaça bem-sucedida, ela se transforma em um ataque. E aí, para esses casos de ataque, nós vamos ter uma analogia muito grande com a vida real, tá? Então, isso já foi questão de prova, falei no bloco passado e reforço. Esses nomes não caíram do céu. Esses nomes, eles vêm da analogia com fatos da vida real. Então, primeiro vírus, o que é que a gente vai ter aqui? O vírus, como eu já falei no bloco passado, vou repetir porque cai muito e é muito importante, a gente vai ter que o vírus pode multiplicar, pode mutacionar, sempre causa dano e o mais importante para as suas provas atualmente, o vírus, ele tem que ter o programa hospedeiro. Então, o vírus tem que ter o hospedeiro. Lembra disso, tá certo? Até aqui tudo bem? Aí vamos para o ORM. O ORM é o verme. E o verme, ele pode ou não causar um dano maior. Ele pode ou não multiplicar. A maioria multiplica e rápido. Multiplica e multiplica de forma rápida, tá? Mas existe um ou outro caso em que não ocorre a multiplicação. Mas o mais importante, o ORM, o verme, ele atua por si só. Ele não precisa do programa hospedeiro. Aí foi aí que eu parei na aula, no bloco passado, tá? Aí tem gente que vai chegar e vai dizer, ô Manu, vem cá. Mas se for fazer analogia com a vida real, o verme tem hospedeiro sim.
o ser humano, que ele está lá no ser humano, ou então no animal, pois o ser humano está na Terra, a Terra está no universo, sempre vai ter um referencial de que você está inserido, no qual você está inserido. Claro que sempre vai ter um referencial, mas o que você tem que se tocar aqui, tá? É que quando a gente diz que não tem o hospedeiro, é no sentido de fagogitar, ou seja, ele atua por si só. Outra coisa que sempre me perguntam, Manu, vem cá, mas como é que é essa história aí de causar ou não dano maior? Como assim? Vocês já viram um worm, que é uma bolinha de ping-pong que bate na tela? Ela vem como se fosse de dentro assim do computador e tu bate na tela, por dentro. Vocês já viram? Aí cada bolinha que bate vira duas bolinhas. Aí cada bolinha bate vira duas. Aí cada bolinha bate vira duas. Aí daqui a pouco a tela tá cheia de bolinha de ping-pong, você não vê mais nada. Aí tem que ir lá e reiniciar a máquina. Quando você reinicia, não apagou nada, não renomeou nada, não formatou nada. É só para encher o saco. Mas causou um dano. Que dano? De você ter que parar, de ir lá, de reiniciar, entenderam? Então, por isso que a gente diz, causou não um dano maior. Mas veja que o dano aconteceu, perfeito? Até aqui tudo bem? Porque o incômodo, né, de você ir lá, reiniciar a máquina, olha que chato, perfeito? Joia? Aí vamos pro cavalo de Troia. Próximo. Olha só, esse lance do cavalo de Troia, opa, deixa eu só ativar aqui a canetazinha. Deixa eu me beber um gole de água, só um minuto, tá? Esse lance do cavalo de Troia é também uma analogia com a vida real, perfeito? Na verdade, com a lenda da vida real, né? E qual é o lance da lenda? Não sei se vocês lembram, mas estavam lá os gregos e os troianos brigando por causa de Helena. Lembra disso? Aí Helena ficava com um, Helena ficava com outro, Helena ficava com um. Helena podia ver um príncipe passando, ficava louca, né? Helena era meio perigatona, tá? Já se fosse hoje, Helena era meio perigatona, mas na época Helena era musa, tá certo? Aí, resultado, aí os gregos perdem Helena, aí pega e manda um cavalo para os troianos. Aí cavalo naquela época era igual a carro hoje, né? Aí quando o cavalo chega, aí os troianos, um cavalinho de madeira, vamos brincar. Aí bota o cavalo pra dentro. O bicho era oco, tava cheio de guerreiros, os guerreiros saíram, mataram geral. Não é isso que diz a lenda, né? Minha interpretação pessoal da lenda, tá joia? Mas leva pra prova. Vem cá. O cavalo da lenda se multiplicou? Não. Esse também não se multiplica. O cavalo da lenda era bom ou ruim? Ruim. Pois esse também é. O cavalo da lenda entrou disfarçado de coisa boa, não foi? Esse também entra. Disfarçado de uma apresentaçãozinha, de uma coisa assim, massa. E por último, o cavalo da lenda, ele, né, nesse caso, o cavalo da lenda abriu a porta, facilitou a ação do ataque, não foi? É o que esse faz. Entenderam o porquê do nome? Tá vendo? Sempre tem relação. Perfeito? Então, o resultado, aqui, esse programazinho de computador chamado cavalo de Troia, ele não se multiplica, ele sempre causa dano, ele vai invadir a máquina disfarçadamente e ele sempre, tá? Ele vai abrir a porta, facilitar a ação de outros ataques. Perfeito? Daí o nome, ok? Vamos anotar? Então, quem quiser fazer aí o caderno do rascunho, o cavalo de Troia, ele não se multiplica, ele causa dano, ele invade disfarçadamente e ele facilita a ação dos demais ataques. Perfeito? Até aqui tudo bem? Tranquilo isso? Agora, pelo amor de Deus, eu vou frisar isso, porque eu já li por aí. Isso já foi questão de prova, não uma nem duas vezes, várias vezes. E pelo amor de Deus, não perde questão por causa disso não, tá? O que, Manu? Gente, cavalo de Troia não é vírus. O worm não é vírus. Não sou eu, Emanuele Gouveia, que estou dizendo isso para vocês, não. É a doutrina, tá? Existem vários artigos acadêmicos, tá? Que reforçam isso.
Perfeito? Questões de prova N vezes. Coisas do tipo, o worm é um vírus que blá, blá, blá. Não leia mais não. Nem leia mais. O worm não é vírus. Cavalo de Troia não é vírus. Eles são o quê, Manu? Ó pra cá. Eles são ataques. Agora, cada um com suas especificidades. Perfeito? Entenderam isso? E que especificidades são essas? As que eu estou batendo desde o bloco passado, que são as que aparecem em prova. Então, worm, cavalo de Troia, vírus, são ataques. Cada um com suas especificidades. Então, não tem uma, nem duas, nem três questões de prova envolvendo isso, não. Comigo agora, tem várias questões, tá? Onde o texto e a pegadinha sempre é essa. O vírus, cavalo de Troia, blá, 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 acabou, tá errado. O worm é um vírus que blá, acabou, tá errado. Eles são ataques, perfeito? Agora, Manu, por que a galera confunde? Porque para me proteger desses ataques, eu vou usar programazinhos na tela agora. Antivírus, perfeito? Joia? Então, a gente vai agora usar programas antivírus, perfeito? Só que, se nós fôssemos bem espartanos, perfeito? Bem rigorosos, aí ó pra cá, isso tinha que ser anti-ataque, não é? Mas por que é antivírus? Porque nos primórdios dos tempos só existiu o vírus. O worm e o cavalo de Troia já são as especializações do mal. Entenderam a ideia? Aí quando foram surgindo, não ia surgir o anti-worm, o anti-cavalo de Troia. Aí deixaram o antivírus pegando tudo. Mas o worm não é vírus, o cavalo de Troia não é vírus. Gente, por que eu frisei tanto isso? Porque, pelo amor de Deus, a prova de vocês vai ser maciçamente em cima de rede de segurança, tá? Vem muita coisa disso. E são esses detalhes, são essas palavrazinhas-chave que vão, ó, saltar os seus olhos na prova. E se Deus quiser, você vai, ó, marcar com toda segurança exatamente por causa dessas palavras-chave, dessas pequenas observações que a gente está fazendo aqui, tá certo? E não é bondade, não. Eu quero ir para a festa de nomeação, tá certo? E olha que para a carreira jurídica a festa tem que ser boa, viu? Mas bem, voltemos. Então, olha só, vamos continuar com os nossos ataques. Agora a gente vai ter, ó, o próximo, que é o spyware. Qual é o lance do spyware? Para te explicar spyware, ó, aqui na telinha, eu vou antes fazer duas observações. Eu vou explicar para vocês cookie e cache. Tá com asterisco por quê? Você vai entender, tá? O que seria o cookie? A gente escuta muito, eu quero tirar os cookies da máquina. Porque os cookies da máquina, né? Mas o cookie é legal. O cookie, ele é do bem. Qual é o lance do cookie? Vamos por partes. O cookie, ele é um programazinho colocado na máquina pelo site servidor da página. Como assim? Eu entro no site de uma livraria. Eu faço muito isso, né? Vocês conhecem a rotina da gente, vocês sabem disso melhor do que a gente mesmo, né? Vocês sabem que a gente trabalha pra caramba, aí tá lá, vai pro órgão, volta, vai dar aula, aí vai viajar pra dar aula e volta, e aquela confusão toda. Então a gente termina comprando muito na internet. Eu compro muito na internet, além das promoções. Claro que muitas vezes a gente nem encontra na loja física. Então você entrou no site de uma livraria, por exemplo. Isso acontece muito com o site de compras, por isso que eu fiz essa ressalva, tá? Então eu entrei no site de uma livraria e começo a olhar lá um bocado de livro, mas eu não vou comprar, eu vou esperar a promoção, porque eu sou amarrada, tá? Aí você vai lá esperar a promoção, massa. Aí boto olho uns livros e tal, aí vou daquele link já olho outros, daqui a pouco eu nem sei mais um monte que eu olhei. Perfeito. Vamos embora. Quando eu entrar naquele site de novo, os livros que eu tinha visto, provavelmente, ou estão lá no carrinho, na cestinha, na sacolinha, ou então estão logo na primeira página. Porque qual é o raciocínio? Se ela olhou os produtos, mas não comprou, ela tem interesse. Então, já vou deixar aqui separado, porque quando ela entrar de novo, já está mais fácil. Entenderam qual é o raciocínio? É sempre esse, do cookie. Então, como foi que aconteceu? Qual foi o procedimento? Quando eu entrei no site da livraria,
O servidor do site da livraria colocou o cookie na minha máquina. Show? Tranquilo? Massa. Aí, quando o cookie está na minha máquina, ele começa a armazenar informações da minha navegação. Agora, informações autorizadas. O que é que a gente chama de informações autorizadas? Ele não vai guardar senha, conta, agência, cartão, essas coisas, não. Só informações daquela navegação. E só aquele site específico. Não é da navegação em geral. E qual é o intuito disso? Facilitar as próximas navegações naquele mesmo site. Entenderam o intuito? Até aqui tudo bem? Tranquilo isso? Beleza. Aí o que seria cache aqui? Olha só, o cache aqui não tem nada a ver com memória cache. Não tem, tá? Cache aqui é uma área, porque ó, lembre-se que cache ou buffer significa, buffer, isso é um U, tá? Significa área de armazenamento temporário, perfeito? Então, sempre que você ouvir essas duas palavrazinhas, cache e buffer, você já sabe que são áreas de armazenamento temporário, perfeito? É porque na informática, muita coisa vem do inglês e do francês. Então, a gente tem essas misturadazinhas assim, tá certo? Mas vamos lá. Pior era antes, que a maioria dos livros era em francês. A gente tinha que arrumar tradutor. Menino, abafa o caso. Isso foi ontem, tá? Vamos lá. Então, o resultado, o que é que a gente vai ter aqui? Então, cache ou buffer são áreas de armazenamento temporários. Show de bola. Qual é o lance desse cache que eu quero falar? A maioria dos navegadores, e eu estou falando a maioria para não dizer todos, porque os que a gente tem no mercado têm esse recurso. Mas pode ser que agora esteja sendo lançado um que não tenha, porque não é obrigatório, por isso que a gente fala a maioria, tá? Então, a maioria dos navegadores, lembra dos navegadores que a gente já estudou? Pronto. Eles criam um espaço no HD separadozinho para colocar as páginas que já foram visitadas. Qual é o intuito? Da próxima vez que você entrar naquela mesma página, ele não tem que ir lá no servidor pegar tudo. Ele vai pegar o grosso da página já no HD. E aí vai lá no servidor buscar suas atualizações. É por isso que a primeira vez que você entra num site, demora para carregar. Aí das outras vezes já vai ficando mais rápido. E tá indo lá no servidor só completar uns pedaços. Não fica uns pedaços em branco? Aí esses pedaços que ele está completando é o que ele está indo buscar no servidor. Então esse é o intuito do cache. O cache aqui é uma área no HD, é o que a gente chama cache em disco. Por quê? Porque é uma área no HD reservada para quê? Para pôr as páginas já visitadas. Com que intuito? Agilizar as próximas buscas a essas mesmas páginas. Perfeito? Entenderam? Pegadinha de prova. Cookie é o arquivo temporário. Cache é a área de armazenamento temporário. O cookie geralmente está no cache. Entenderam isso? Posso passar? Vamos aqui de novo? Então, ó, cookie é o arquivo temporário colocado na máquina do usuário pelo servidor do site. Com que intuito? Com o intuito de simplesmente atualizar, armazenar informações autorizadas da navegação a um site específico e facilitar as próximas navegações nesse site. Perfeito? Agora, o cache é a área de armazenamento temporário. É uma área em disco, geralmente no HD, reservada para pôr as páginas já visitadas, com o intuito de facilitar os próximos acessos a essas mesmas páginas. Agilizar o acesso. Perfeito? Entenderam isso? Tá bem tranquilo? Lembrando que cookie é o arquivo, cache é a área. Então, geralmente, o cookie é armazenado no cache. Pegadinha de prova, tá? Tá massa, Manu. E onde é que entra o spyware nessa história? Porque o spyware, ele é construído com o mesmo princípio do cookie. Só que o spyware é o programa espião. Então, ele vai ser colocado na sua máquina, mas agora ele vai guardar informações não autorizadas. E da sua navegação em geral, não necessariamente só um site específico. Entenderam?
capturaram, vou dar um exemplo. Você entra num site para ver, por exemplo, um celular, mas você não vai comprar, não. Você só quer ver mais ou menos quanto é que vão ficar as parcelas, para ver se você pode pagar e tal, né? Vai só se situar, beleza? Tá massa. Aí você entra lá, beleza? Aí olha lá o celular, aí vê as parcelas, não sei o quê, blá, blá, tá massa. Show de bola, tranquilo, beleza. Saiu, não comprou, ok. Menino, depois disso, todo site que você entra, promoção do celular. Aí começa a chegar um monte de e-mail, promoção do celular. Aí tem gente que diz, menina, isso é um aviso de Deus para eu comprar, eu vou poder pagar, né? Isso é um aviso de Deus. Nunca tinha visto nada desse celular, agora é só o que chega. Pois não foi aviso de Deus, não, foi um spyware, tá joia? O que é que ele fez? Ele capturou as informações da sua navegação e vendeu no mercado negro. Aí agora você é invadido por informações daquele produto. Esse é o intuito do spyware, tá? Então veja que ele é colocado na sua máquina de forma não autorizada, tá? Guardou informações não autorizadas também e da sua navegação em geral, ok? Aí ó um monte de tipo de spyware que a gente tem. Ó pra telinha. Vamos ver o que é que cada um faz? Todos esses aí são tipos de spyware, tá? É para se torar. Vamos ver cada um. Todos eles caem em prova, óbvio, tá? Então, primeiro, a gente vai ter aqui o ransomware. Qual é a ideia? Esse cara é o chamado sequestrador. Minha gente, tem de tudo nesse mundo. Ah, vamos só fechar spyware. Aqui meu anjo da guarda soprou no vidro. Vamos lá. Então, spyware, quem está fazendo o caderno do rascunho, é o programa espião. Armazena informações não autorizadas da navegação em geral. Perfeito? Aí esse ransomware, como eu estava dizendo antes, ele é o sequestrador. Como assim, Manu? Sabe o que ele faz? Invade a máquina e pega, criptografa uma parte do HD, por exemplo. E aí vai chegar para o dono do HD e vai dizer que só descriptografa se ele pagar X para devolver o HD dele. Diga aí. Não tem de tudo. Tem de tudo. Então o cara invade a tua máquina, criptografa os teus dados e depois entra em contato contigo dizendo, ó, tu viu que tu não tá mais conseguindo acessar teu HD? É mesmo, tô não. Pois é, eu criptografei. Você quer seus dados de volta? Pois então me pague tanto. Existe, pois é esse tipo de ataque. Perfeito? Então, olha só, o ransomware, então, é o sequestrador. Criptografa dados, ou um disco inteiro, ou uma parte do disco, bem, aí fica a critério, não importa, tá? E faz a ameaça aí, de que só devolve se você pagar resgate, mediante pagamento de resgate, tá? Então, ele realiza sequestro mesmo dos dados. Perfeito? Tranquilo? Aí nós vamos ter o hijacker. O que é que ele faz? Eu acho, é muito provável que você já tenha sofrido a ação desse cara. O que é que esse hijacker faz? Ele vai mudar a página inicial do seu navegador. Vamos lembrar o que é isso, vamos ver o que é isso. Ó, não tem aquela primeira página que abre quando você abre o navegador? Pronto, isso é a página inicial, perfeito? Tranquilo? Quando a gente estudar o Windows, eu vou mostrar a vocês que você configura essa página inicial. Aí pode ser uma página só, pode ter várias páginas, bem, tá? Mas existe a página inicial. Aí o que o hijacker faz? Vai lá e muda essa página inicial e não deixa você alterar. Então pode ser que ele bote para um site de pornografia, tem hijacker que faz isso. Você pode mudar para um site de uma propaganda de um produto que você quer, mudar para um determinado site de venda que você quer forçar que o cara veja. Aí você entra no navegador, aí tá lá a página. Aí você diz, eu não queria que fosse essa página, ai, que coisa chata, não, por exemplo, pornografia, né? Ai, não fui eu que botei, não sei o que, blá, 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 e vai lá e tira. Quando você fechar o navegador, que abrir de novo, tá lá a mesma página. Ele até deixa você ir lá e mudar,
Mas quando você fechar, que abrir, tuf, ele bota a página inicial de novo. Perfeito? Então, isso é o hijacker, ok? Então, ó, pra cá, o que é que ele faz? Ele altera a página inicial do navegador para um endereço pré-configurado. E não permite mais que você realize a alteração definitiva. Cuidado com isso em prova, tá? Ele permite que você vá lá, altere. Mas quando você fechar que abrir de novo, ele trouxe a página que ele queria. Então, ele não permite a alteração definitiva. Ele deixa você ir lá e alterar. Mas quando você fechar que abrir de novo, puf, volta para o que era antes. Perfeito? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Beleza. Aí, ó, nós vamos ter aqui o adware. Qual é a ideia desse adware? Esse adware é aquele programazinho, aquele ataque, que vai colocar propaganda de repente na sua tela, sem a sua autorização, claro, porque se você autorizar não é mais ataque, tá certo? Então aqui ele vai colocar essas propagandas. É chato por quê? Primeiro porque às vezes são propagandas inconvenientes, vamos assim dizer. Também pode ser agressiva, né? Às vezes é um computador de uma criança e aí chega uma propaganda indevida. Bem, né? Cada um tem seu grau de sensibilidade, perfeito? Mas bem, tanto pode ser uma propaganda, tanto é considerado um ataque porque pode ser uma propaganda ofensiva, como essa propaganda pode trazer outros ataques, que a gente vai ver depois, já já eu falo sobre isso. E também lembrar que muitas vezes quando ela aparece, ela tira o foco do mouse. Então você está lá, de cabeça baixa, digitando, tucu, olhando aqui e digitando. Aí quando olha, putz grila, perdi meia hora de trabalho, porque o adware entrou, tirou o foco do cursor e você não estava prestando atenção. Entendeu? Não acontece isso? Aí você estava lá, ó, danado, escrevendo, quando olhou para a tela, tá lá a propaganda. E tudo que você digitou, meia hora, perdido. Porque não estava digitando, o foco estava na propaganda. Perfeito? Então, são ataques exatamente por isso. Tranquilo? Aí vem o keylogger. O que é que esse keylogger faz? Para quem está fazendo o caderno, adware, ele vai colocar propagandas indevidas na máquina, tá? Ele vai startar propagandas sem autorização. O keylogger, ele captura os dados do teclado. Então, você está lá digitando no teclado e ele vai capturar esses dados do teclado. Obviamente, ele vai ser muito utilizado, vai ter um direcionamento maior para sites de cartão de crédito, de banco, coisas assim, tá certo? Então, ele captura os dados do teclado. Para proteger do keylogger, uma ação muito comum é criar o chamado teclado virtual, que é aquele teclado que você vai apertando nas telinhas, perfeito? Na telinha, nos botõezinhos da tela. Só que o que é que vai acontecer? Criaram o screen logger. Aí, ó, o que é que vai acontecer aqui? O screen logger captura os dados da tela. Isso é guerra de gato e rato, gente, né? Eu vou lá, protejo, os caras descobrem um jeito de invadir. Aí você protege, aí o cara descobre um jeito de invadir. É guerra de gato e rato, não tem pra onde fugir, não. Perfeito? Então, aqui, o que é que o screen logger vai fazer? Captura o dado da tela. Aí, para me proteger tanto do keylogger quanto do screen logger, o ideal é ter o teclado virtual, mas ter aquele teclado virtual que troca as posições. Sabe qual é? Pronto. Porque, ó, vamos supor que eu abra a tela e aperte aqui no A. Aí, se sempre nesse mesmo lugar for A, ele vai memorizar. No site tal, na coordenada tal, é a letra A. Quando você apertar naquela coordenada, ele interpreta o A. Agora, se toda vez o A muda de lugar, aí eu vou aperto aqui, depois eu aperto aqui, depois eu aperto aqui, depois eu aperto no outro. Ele nunca vai saber que exatamente é o A, porque ele não sabe o que representa aquela coordenada. Entenderam a ideia? Joia? Então, para proteger do keylogger e do screen logger, o teclado virtual, mas o teclado virtual que muda as posições. Perfeito? Então, aqui, ó, keylogger captura os dados do teclado. Screen logger captura as coordenadas da tela. Para proteger do keylogger,
usa o teclado virtual. E para proteger do keylogger e do screenlogger, usa o teclado virtual que altera as posições. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Então, com isso, a gente está acabando o nosso segundo bloco. Aí daqui a pouco eu volto com o terceiro bloco e a gente continua falando de ataque. Vocês daqui a pouco estão com medo de usar o computador, né? Mas dá certo no final. Então, até o próximo bloco, gente. Tchauzinho.